Olá, boa noite, meus amigos e minhas amigas do Reflexões Psiquiátricas. Hoje a gente vai falar de ciência. É um assunto que o Brasil precisa discutir, o Brasil precisa prestigiar. E hoje nós vamos receber a doutora Mariana Moura, que é candidata e candidata a deputada estadual, né, Mariana? Você vai me dizer? E que quer defender a ciência. Olha aí, Mariana, vou botar aqui para você que você já entrou aqui a música do cover do Raul Seixas que diz isso. Com carimbo positivo da ciência que aprova e classifica. Aí, a ciência. O que é ciência tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá. Tá vendo, Mariana? Bom, a doutora Mariana já entrou. Mariana, estou tentando só ver aqui. Mariana Moura, cientista. Vamos ver. Mariana Moura, cientista. Pronto. Já convidei você, Mariana. Cadê você? Já vou pegar o meu conhaquinho que tá gelado aqui em São Paulo. Cadê você, Mariana? Tá sumida? Oi, Taki, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu estou diretamente da Assembleia Legislativa, tá vendo? Tô vendo. O que você está fazendo aí? Estava rolando uma audiência pública, aliás, está rolando uma audiência pública com uma universidade privada que não paga os professores e os alunos estão fazendo um movimento para que a universidade pague os professores para que eles tenham aula. Ué, mas se o cara é caloteiro, fala o nome da universidade que não paga os professores. É a Unib, a Universidade de Ibirapuera. Tá certo, tá certo. Privada. Bom, você que é professor, eu que sou professor, a gente precisa disso para comprar um feijãozinho, não precisa? Precisa comprar um arroz, conhaquinho aqui, a gente precisa comprar, né? Puxa vida. Esse é o maltrato que as pessoas que estão trabalhando, são professores, lidam com ciência e tecnologia, têm no Brasil. Mas você consegue falar daí? Consigo, estou a falar com vocês. Então tá bom. De novo, então, muito obrigado. Eu conheci a Mariana há um tempinho atrás aí. A gente foi bater papo sobre ciência. Ela foi ao meu consultório. Depois eu tive a honra de ser convidado com um monte de cientistas para discutir com ela, né, o programa dela. Então vamos começar pelo começo. Mariana, se apresenta. Fala um pouco da sua trajetória, onde é que você nasceu. Você tem 22 netos. Conta essa história toda aí. Conta um pouco da tua história pessoal e vida acadêmica antes da gente entrar na política. Maravilha. Eu nasci em Recife, no Recife, tá aqui. Meus pais se conheceram lá, depois meu pai foi para o México fazer doutorado e minha mãe foi junto com ele também estudar e ficou grávida de mim lá e voltou para o Brasil apenas para eu nascer aqui. Ela voltou com 8 meses de gravidez, imagina, né? Dentro do avião com 8 meses de gravidez. Hoje em dia nem pode mais isso, mas há 40 anos atrás, né? As coisas eram diferentes. Então, nasci lá, mas morei pouco tempo no Nordeste. Nunca morei em Recife. Meus pais eram professores em Campina Grande, na Federal de Campina Grande, fundador do curso de economia, o único curso marxista de economia do Brasil na época, na década de 80. E trabalhou muito tempo lá, viemos depois para São Paulo, Brasília, e eu cresci no Mato Grosso do Sul. Cheguei em São Paulo aos 16 anos, sozinha, minha família ficou lá e eu vim para cá para estudar, trabalhar e fazer a vida. Fiz faculdade de Relações Internacionais, depois fui para o mestrado lá na USP em Energia, no Instituto de Energia e Ambiente, depois doutorado, entrei direto do mestrado para o doutorado e agora, depois de um tempo dando aula numa faculdade particular,
estou fazendo um pós-doc maravilhoso na Unifesp, né, no Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp, sobre financiamento da ciência. E, ao mesmo tempo, coordeno um projeto que dá bolsas de iniciação científica para alunos de escola pública. Então, assim, meu xodó, meu coração está nesse lugar. Vamos falar disso. Eu vi aí, eu queria saudar a presença do Dr. Antônio Geraldo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, querido amigo, que entrou aí certamente para te ver, para te saudar. Quer dizer que você é mexicana? Quase, quase mexicana. Quase que eu nasci no México. Ah, tá bom. Tá. Então me fala uma coisa. Você começou com relações internacionais e depois foi trabalhar com energia no Instituto de Física, é isso? Como é que é essa história? Não é um caminho habitual, é? Não, não é. Eu comecei no meu TCC na faculdade, eu comecei a estudar mudanças climáticas e estudar a negociação, né, todo o debate sobre a negociação da Convenção do Clima em 1992. E eu estudei isso no TCC e senti a necessidade de entender um pouco mais a mudança climática do ponto de vista físico, né? Porque eu estava estudando a parte política e econômica do negócio. Aí eu entrei no mestrado em energia. Ele não fica no Instituto de Física, ele fica no Instituto de Energia e Ambiente, lá na USP, é uma unidade separada. Aliás, convido todos e todas que estiverem nos assistindo, é muito legal, na cidade universitária, o Instituto, o IEM, tem vários laboratórios muito interessantes. E continuei estudando essa questão da mudança climática no mestrado. E no doutorado, comecei a discutir a questão do desenvolvimento e ambiente. Então, entrei mais na economia do desenvolvimento, como que a energia, né, acesso à energia, a fontes de energia, disponibilidade de energia tem impacto no desenvolvimento dos países e teve impacto no desenvolvimento das nações. Foi mais ou menos essa trajetória, assim, acho que acadêmica, da minha curiosidade, porque a minha curiosidade sempre foi científica, na verdade, sempre foi movida por uma questão, assim, na minha vida que está muito presente desde que eu sou bem novinha, né? Por que o Brasil é um país tão rico, com tanta disponibilidade de alimentos, de recursos naturais, e tem tanta miséria? Essa sempre foi a minha inquietude enquanto ser humano, mas também eu levei essa inquietude para a minha pesquisa acadêmica, né? Eu estou vendo aí a doutora Beatriz Adler, do Fleury, que legal te ver aí. E agora, você sabe, entrou um rapaz aqui que eu falei, deve estar errado isso, mas agora eu entendi o trocadilho. O Comunista, cara, sensacional, maravilhoso, viu? Olha, Agora, me diz uma coisa, como é que você entrou na política universitária? Quando é que você começou a fazer política universitária? Por quê? Como é que é? Olha, na graduação eu participei pouco da política universitária porque eu já era mãe, né, Taki? Tinha 2 filhos pequenos, trabalhava, tinha 2 empregos, fazia faculdade ao mesmo tempo, então eu tinha... a minha militância política estava em outra área, né? E eu entrei na política universitária, no mestrado, já no segundo ano. No primeiro ano acabei que não participei, mas no segundo ano, em 2013, eu fui convidada para fazer parte de uma chapa que disputou a Associação de Pós-Graduandos lá da USP e fui representante discente da pós-graduação no Conselho Universitário. E fiquei 2 anos no Conselho Universitário, Quando saí... foi isso? Foi 2013, 2014. No segundo ano do mestrado e no primeiro do doutorado. Eu era representante no Conselho Universitário. E aí participei de várias batalhas em defesa da pós-graduação, não só dentro da universidade, mas fora. Ajudei a organizar uma caravana que saiu pós-graduandos e pós-graduandas do Brasil inteiro lá para Brasília, e foi a comissão parlamentar mista mais rápida a ser instaurada na história do Congresso Nacional. A gente instaurou essa comissão em 48 horas, a gente instaurou uma comissão parlamentar mista com assinatura de todos os senadores e deputados em defesa da pós-graduação.
E daqui de São Paulo, da USP, a gente levou um ônibus, assim, tinha quase 30 pessoas dentro do ônibus, a gente passou de gabinete em gabinete lá em Brasília, pedindo apoio, né, para os deputados para pós-graduação. E daí terminei a minha gestão na PG, terminei minha gestão no Conselho Universitário, qualifiquei, fiz a qualificação do doutorado, né, todo esse processo que a gente passa, né, que é um processo difícil, mas muito interessante, e fui apresentar um trabalho na Alemanha. E naquele ano eu tinha passado o ano todo perguntando para o meu professor, o professor Hildo Sauer, se ele ia se candidatar à reitoria da USP. E aí perguntei, ele, não vou, não vai, não tal, não sei o quê. Aí fui para a Alemanha apresentar meu trabalho num congresso. Quando eu voltei, isso foi em setembro, né? Agosto, setembro, acho que foi setembro. Quando eu voltei, no dia que eu cheguei, botei o pé assim no aeroporto, eu recebi a ligação. O Hildo vai ser candidato a reitor. Aí eu, ai meu Deus do céu, falta 2 meses para a eleição, como é que a gente vai fazer essa campanha? Liguei para o Hildo e falei, vamos lá, professor, vamos fazer a campanha. E coordenei a campanha dele e do professor Tércio Ambrise, a reitoria da USP. Foi uma experiência incrível, porque a gente rodou o estado inteiro, discutindo a importância da universidade abrir suas portas, sair de dentro da universidade, discutir os problemas da sociedade, né, estar na Assembleia Legislativa conversando com os deputados, estar nas ruas conversando com as pessoas, estar nas escolas, né, conversando com os estudantes e apoiando a educação básica, né, educação básica pública, mais especialmente. Mas foi uma experiência muito interessante. Aí a política universitária. Tá. Mariana, você é candidata a deputada estadual, né? E a sua Estou candidata. Você é candidata, não é? Sim, sim. Sim, senhora. E a sua plataforma, o seu mote é a defesa da ciência, a defesa da tecnologia. Está no seu rosto, eu vou tirar agora os comentários daqui. Peraí. Desativar perguntas. Pronto, estou desativando as perguntas. Acho que é isso, né? Tem que fazer, desativar perguntas, desativar comentários. Pronto, agora sim. Você acha que as pessoas, a população geral, entende quando você fala assim, olha, eu sou uma candidata que vem em defesa da ciência, da tecnologia, isto não é algo muito distante para a maioria das pessoas? Quer dizer, tu não acha que isto é algo que boa parte das pessoas não vai entender exatamente o que você está defendendo, até porque tem pouco contato com ciência e com tecnologia. Você acha isso? Como é que você vai lidar com essa história? Olha, isso é verdade. A gente faz pouca divulgação científica ainda, mas se é possível extrair alguma coisa minimamente positiva desse período, dessa tragédia que foi a pandemia no nosso país, com essa quantidade de mortes e tal, é que as pessoas passaram a ter maior interesse no desenvolvimento científico, especialmente em função das vacinas, porque as pessoas têm acompanhado, né, as notícias sobre não só a compra de vacinas, mas também o desenvolvimento de vacinas aqui pelo Brasil. Então, eu acho que esse período colocou em evidência a importância do investimento em ciência e tecnologia, investimento em pesquisa, e o quanto que a ciência pode contribuir para a política pública. Eu acho que esse foi um dos períodos, né? As pessoas passaram a confiar na ciência para a política pública em saúde. Apesar de ainda existir muito negacionismo no Brasil, apesar de ainda existir o terraplanismo no Brasil, mas pesquisas recentes sobre percepção pública de ciência e tecnologia demonstram que o brasileiro é o povo que está entre os que mais confia em cientistas. Então, acho que a gente só precisa deixar um pouco mais claro o que é, né, ser cientista, qual a importância da ciência para o desenvolvimento, chegar mais perto, né, da população.
Eu faço vida acadêmica, você faz vida acadêmica, e você já começou a falar um pouquinho quando a gente iniciou, que talvez essa seja uma responsabilidade de quem está na academia, dos cientistas, dos professores universitários, irem até a sociedade e não ficar encastelado naquela coisa do eu faço ciência pura. Eu me lembro quando eu comecei a falar de pânico, de depressão, falar um monte de coisa, algumas pessoas diziam que isso era popularizar demais os temas, mas eu acho que esse é um papel da gente, ir até o público explicar o que é, sair do laboratório, sair da cátedra, já nem existe mais. Por que tão pouco, não sei, imagino, tão poucos cientistas, tão poucos professores universitários entendem que tem que ir onde o povo está, vai, que nem um artista tem que ir onde o povo está. Por que isso ainda é uma minoria? Olha, ainda é uma minoria, mas é uma minoria que está crescendo. É? Eu acho que os cortes nos investimentos em ciência e tecnologia que a gente tem assistido há alguns anos, mas mais especialmente nos últimos 4 anos, demonstraram a importância da gente conversar com a sociedade e tem assim, muitos grupos de pesquisa no Brasil que têm feito um esforço de divulgação científica. Mas, além disso, de 2018 para cá, a gente começou a falar sobre isso. Os Cientistas Engajados, é o grupo que eu faço parte, começou a falar sobre isso em 2018, mas já tem muitos divulgadores de ciência desde antes disso. Mas, de 2018 para cá, a FAPESP, por exemplo, que é uma das grandes agências financiadoras de pesquisa do país, ela é paulista, mas é uma das maiores do país, colocou nos editais de projetos de pesquisa bolsas para divulgação científica. Então, nesse momento, a gente tem a recente aprovação da curricularização da extensão universitária, ou seja, vai fazer parte do currículo de todos os estudantes de graduação fazerem extensão universitária. Então, a gente começa a ter um processo de aproximação da universidade, dos centros de pesquisa, dos institutos de pesquisa com a sociedade. Já é suficiente? Já está bom? Já estamos no patamar que a gente precisa? Na minha opinião, ainda não. Ainda falta. Mas todo caminho começa com o primeiro passo, né? Então... Tá. Bom, você falou dos cientistas engajados, eu vou perguntar agora para você o que é isso, você fundou, como e porquê, mas acho que algumas pessoas teriam a seguinte dúvida. Bom, peraí, vocês estão falando de cientista. O que é um cientista? Existe cientista político, cientista na medicina? Existe cientista na filosofia, nas humanidades? O que é ser cientista? Olha, ser cientista é ser muitas coisas, mas na verdade, assim, na minha opinião, ser cientista é ser um curioso que utiliza um método científico, existem, né? Cada área do conhecimento tem um método diferente, mas que utiliza o método científico para procurar soluções ou respostas para essa curiosidade. Para mim, isso é ser um cientista. Agora, o que é o método científico, né? Cada área do conhecimento, seja nas exatas, física, engenharia, né? Seja nas humanidades, citou aí a filosofia, a história, a geografia, a gente tem as pessoas às vezes esquecem, mas economia, ciência econômica é uma ciência humana, né? Administração é uma ciência humana, então existe direito é uma ciência humana, né? As pessoas fazem pesquisa e desenvolvem conhecimento nas mais diversas áreas, das humanidades, das ciências da terra, das ciências exatas e no Brasil, hoje, o cientista não é reconhecido enquanto profissão. Pesquisador, existem algumas carreiras de pesquisador no estado de São Paulo, por exemplo, existe a carreira de pesquisador nos institutos de pesquisa, mas a grande maioria dos pesquisadores brasileiros está na pós-graduação, são pessoas que estão fazendo mestrado e doutorado, e não existe um reconhecimento dessa carreira. Então, por isso é muito difícil para o brasileiro entender ou perceber, ou a gente explicar para o Brasil, ou explicar para qualquer um o que é ser um cientista no Brasil, porque
não é uma carreira, né? Não é uma profissão ainda. É legal você lembrar que economia é uma ciência humana, né? Porque, É. infelizmente, no Brasil, alguns adeptos ainda daquela malfadada escola de Chicago de economia acham que economia é uma ciência matemática, não é? Não tem que lembrar fazendo algo para o ser humano. Não, não acha isso? Quer dizer, bom, eu sei que você acha. Conta para mim o que é Cientistas Engajados, o que você fundou, como... Bom, então eu estava contando aqui da história da campanha para a reitoria, né? Então, essa campanha para a reitoria da USP uniu, juntou um grupo de professores e quando acabou a campanha, a gente ficou em terceiro lugar, mas com uma votação esplêndida, né? Bem próximo da candidata que ficou em segundo lugar, especialmente porque a gente fez muito pouco tempo de campanha, mas foi muito legal. Assim que acabou essa campanha eleitoral, a gente começou a pensar, pô, a gente se organizou, a gente se reuniu quase toda semana, durante um período grande, para discutir a universidade, para discutir a importância da universidade para a sociedade. Vamos continuar, né, esse trabalho, esse projeto. E aí, no início de 2018, a gente se organizou para lançar duas candidaturas, uma deputada federal e uma deputada estadual. Então, a proposta e o propósito dos cientistas engajados é sair da universidade para fazer política pública de ciência e tecnologia, para fazer política pública baseada em ciência, para levar o conhecimento desenvolvido na universidade para a população através de política pública também. Veja só, tá, que a gente desenvolve, por exemplo, um respirador que é mais barato e tem uma grande eficiência dentro da Escola Politécnica da USP, e a gente tem dificuldade de fazer esse respirador chegar no Sistema Único de Saúde. A gente precisa acelerar essa transferência do conhecimento, da tecnologia, da inovação desenvolvida na universidade para a gestão pública. A gente precisa acelerar essa transferência do conhecimento para o setor privado. A gente desenvolve novos processos, novos produtos, ou inovação em termos de serviços, e a gente precisa fazer chegar na população de alguma forma. Então, fazer política é isso, a gente, especialmente, né, os cientistas engajados acreditam que é levar o conhecimento desenvolvido na universidade para dentro da política pública. Eu fiquei muito feliz de poder me filiar agora aos cientistas engajados, né, a convite seu. Quantas pessoas, quantos cientistas tem nesse grupo de cientistas engajados? Olha, a gente começou lá com 12 pessoas em 2018. 12 e apóstolos. Hoje, 12 apóstolos, pois é. E, né, que espalham a palavra da ciência. E hoje nós temos mais de 600 pesquisadores no Brasil inteiro, e inclusive alguns fora do país, né, brasileiros que estão fora do país e que apoiam e defendem a ciência brasileira. De todas as áreas do conhecimento, de todas as áreas do conhecimento. E quais são as atividades que o grupo de cientistas engajados exerce? Olha, a gente tem as nossas redes sociais, então a gente faz divulgação científica, né, no Instagram, a gente tem um canal no YouTube que a gente faz entrevistas com pesquisadores também, assim como você. E nesse momento agora a gente está com um projeto de entrevistar candidaturas da ciência, então toda sexta-feira, 14h, segue lá o nosso canal no YouTube, tem entrevista com candidatos cientistas. E a gente faz campanha eleitoral. Então a gente está agora com uma lista de candidatos cientistas no Brasil inteiro, de vários partidos diferentes, no nosso site, né? Além disso, a gente organiza a Marcha pela Ciência no Brasil. É um evento que acontece no mundo inteiro, e aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente organiza a Marcha pela Ciência. Então, ela acontece também em outros estados, a SBPC é uma das organizadoras. Então, são várias entidades ligadas à ciência que organizam a Marcha pela Ciência. Além disso, a gente apoia projetos de divulgação científica, em termos de divulgação, né? A gente não tem dinheiro,
Mas a gente tem essas nossas redes, a gente divulga projetos de divulgação científica. E a gente fez no ano passado o primeiro encontro nacional de cientistas engajados, no meio do ano passado. Então, esse ano não está fazendo por causa das eleições, mas ano que vem vai ter de novo o Encontro Nacional de Cientistas Engajados. Espero que presencial dessa vez. Cientista, quando arruma algum dinheiro, põe no projeto. Exatamente. Quantos cientistas engajados, ou quantos cientistas estão engajados, na política e são candidatos? Pelo menos São Paulo, quantos são candidatos? Olha, São Paulo tem, deixa eu ver se eu me lembro de cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 comigo, São Paulo. Tem 6 candidaturas que vieram das instituições de pesquisa aqui do estado de São Paulo. No Brasil inteiro são 125 pessoas ligadas às instituições públicas de pesquisa, desde pessoas graduandas e graduandos, quem está na graduação, quem está na faculdade, que faz uma iniciação científica e apoia a ciência, até ex-reitores de universidades. Em Brasília, por exemplo, a gente tem uma ex-reitora que é candidata a vice-governadora. Então, em vários partidos diferentes, desde que sejam partidos progressistas que apoiem a ciência, a gente tem uma listinha de 5 itens que eles têm que apoiar, que está divulgado lá. Entre eles, a redução da desigualdade no Brasil, tem que se comprometer em lutar por isso. E são aí, 125. Começamos com 2, já somos 125 candidatos esse ano. E para as pessoas entenderem um pouco mais, quer dizer, quem não está muito familiarizado com isso, ciência tem a ver com tudo, né? Com saúde, com educação, com agricultura, com tecnologia, com infraestrutura, com ecologia. Fala um pouco, quer dizer, ciência é tudo, não é? Olha, eu costumo dizer o seguinte, o esmalte que a gente passa na unha, o batom que a gente usa, a haste desse seu óculos aí é de plástico, tá? Aqui. A haste do óculos é plástico? Ele é baratinho. Porque, assim, é ciência, é fruto da ciência, do desenvolvimento científico. É óbvio que também esse celular, né, pelo qual a gente está assistindo e falando, né, aqui, a internet que a gente usa, a vida moderna é baseada em conhecimento. É isso. A vida moderna é baseada em conhecimento. Então, sem o avanço da ciência, a gente não vai chegar a lugar nenhum, pelo contrário. A gente já tem várias pesquisas que demonstram o quanto que o ser humano está destruindo o ambiente em que a gente vive, e a destruição desse ambiente tem um impacto maior na sociedade humana do que no ambiente, porque, veja, tá, que os ambientes naturais, eles se renovam. Claro que com a perda, e perdas irreparáveis muitas vezes, mas eles se renovam. Agora, a capacidade humana de adaptação tem limite, certo? A gente está assistindo, por exemplo, nesse momento, uma seca no interior de São Paulo que está impedindo pequenos produtores de fazerem o plantio que normalmente é feito agora no segundo semestre, quando vem a chuva. O milho, ele é plantado quando chove, e era para ser plantado em setembro. E não está sendo plantado, porque não choveu. Então, a gente está destruindo a sociedade humana, não é o meio ambiente, porque o meio ambiente se renova. Então, a gente precisa de investimento em ciência e em pesquisa para aprender a lidar com os ambientes naturais de forma razoável, racional, que não destrua e que a gente consiga usufruir, né, da riqueza que a gente tem no nosso país e distribuir essa riqueza. Queria saudar a Ana Cláudia Simão, que está aí. E tem um amigo aqui, deve ser seu amigo, Renato Galon, ele pergunta para ela o que ela achou do marco de energia solar. O que é isso? Que eu não sei. O marco da energia solar foi um debate enorme que aconteceu, porque é o seguinte, a popularização do uso de painéis fotovoltaicos, principalmente no Brasil, ela foi baseada numa lei
que permite que a pessoa que tem um painel solar em casa produza energia e entregue direto na rede. Então, foram feitos vários estudos que demonstram que isso economiza muito em termos de investimento em geração de energia. Então, quando você tem uma pessoa que produz energia em casa, quando você tem muitas pessoas que produzem energia em casa, você economiza no investimento em uma nova usina de energia para suprir a demanda. E foi aprovado, há vários anos atrás, uma lei que permitia essa entrega da energia direto na rede. Mais recentemente foi feito um debate, principalmente conduzido pelas distribuidoras de energia, de que o uso dessa rede também precisaria ser pago, porque as empresas de geração, elas pagam para que a energia elétrica passe pelo fiozinho que é da transmissora. No Brasil foi dividido, né? Antigamente, muito antigamente, era a mesma empresa que fazia tudo, gerava, transmitia e distribuía. Hoje, a maior parte das empresas ou gera, ou distribui, ou transmite. E esse foi um debate muito intenso, porque os produtores de energia, digamos assim, os consumidores que compraram painéis solares, estavam resistindo a ter que pagar uma taxa para poder fazer, né, essa distribuição da energia. Mas eu acho que, a minha opinião é que chegou a um bom termo, digamos assim, né? O custo da transmissão vai ser dividido por quem agora está entrando no sistema, ou está comprando, adquirindo painel solar. Quem já tem o painel solar tem um prazo para poder começar a pagar, mas a minha opinião é que isso vai reduzir um pouco o crescimento da ampliação da geração de usina fotovoltaica, né, de energia fotovoltaica no Brasil. Não sei se era essa a pergunta, mas... Vou perguntar uma coisa para você, então, antes, aí a gente vai andando nisso. Para que serve, qual é o papel do Ministério da Ciência e Tecnologia? Eu vou lembrar que entre 2019 e 2022, quem foi ministro foi o nosso ministro astronauta, o Marcos Pontes, não é isso? E eu falo assim, o Ministério tinha um astronauta que viu a Terra da janelinha e ele não conseguiu convencer nem os amigos dele de que a Terra era redonda. Ou seja, os caras continuavam falando que a Terra era quadrada com um astronauta do lado, supostamente viu a Terra. Mas tudo bem, isso é só maldade da minha parte. Para que serve o Ministério da Ciência e Tecnologia? Então, o Ministério ele elabora e aprova e executa a Política Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente teve... o Ministério da Ciência e Tecnologia foi um dos ministérios que foram criados lá durante a redemocratização assim, do Brasil, né? Do meio ambiente, da ciência e tecnologia, também foi nesse bojo, para pensar uma política científica e tecnológica para o país, e tem várias instituições ligadas ao Ministério que fazem isso. Só para você ter uma ideia, tá, que a China hoje é um país, né, tecnologicamente avançado e que tem superado muitos no mundo, inclusive os Estados Unidos, em vários aspectos tecnológicos. Na década de 80, início da década de 90, a China tinha um PIB menor que o do Brasil. E o grande investimento que foi feito nesses últimos 30, 40 anos em pesquisa e desenvolvimento, em ciência e tecnologia, em ciência básica e tecnologia, foi muito grande. Hoje Travou? Ainda? Não, estou indo. Oi. Tá. A China hoje investe quase 4%. A China hoje investe quase 4% do PIB em ciência e tecnologia. Então, o Ministério, ele pensa, né, ele executa a política de ciência e tecnologia e organiza o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Para isso que serve o Ministério, para pensar esse... Né? Você fala da China aplicando 4% do seu PIB em ciência e tecnologia. No Brasil, você sabe quanto é? 1,2%. O último dado que a gente tem disponível é de 2018, 19, e estava em 1,26% do PIB. Tá.
Eu estava vendo que em 2021, apenas 12% dos 3.080 projetos de pós-doutorado receberam bolsas, né? E é claro que existe um grande desprezo do atual governo, área de humanas, mas tratamento de câncer, um monte de gente não recebeu bolsa, Covid particularmente, energias renováveis, que é a tua área, malária, tecnologia de mobilização elétrica, mobilidade elétrica, geociências. Então, explica para as pessoas aí, as pessoas que não conhecem o que é CNPq, o que é FAPESP, como é que é feito o financiamento para pesquisa no Brasil? Quais são os órgãos de fomento? Como é que eles recebem dinheiro? Como eles não recebem dinheiro? Explica um pouco isso. Certo. A pesquisa no Brasil, ela é um pouco mais da metade do financiamento da ciência no Brasil é feito pelo setor público. Então, a gente tem, tirando a parte do Ministério da Educação, que aí é entendido como investimento em educação, a gente tem agências de fomento que dão bolsa para que as pessoas façam pesquisa. Então, dão bolsa desde iniciação científica, para quem está na faculdade, até a bolsa para os pesquisadores que estão fazendo mestrado, doutorado, pós-doc, e mesmo quem já é docente ou quem já está vinculado a uma instituição de pesquisa, pode pedir uma bolsa para fazer uma pesquisa específica. Então, tem as bolsas chama de produtividade. Então, quanto mais pesquisa você faz, mais você aumenta o seu conceito, e aí quanto maior o seu conceito, maior a bolsa que você pode conseguir. E essas agências de fomento são ligadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o CNPq, que dá esse tipo de, tem esse tipo de bolsa, a CAPES, que são bolsas mais vinculadas à formação de professores ou à formação docente, que é vinculada ao Ministério da Educação. A gente tem um fundo, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é executado, né? Ou seja, o dinheiro passa pela FINEP, que é a financiadora de projetos. Então, quem utiliza os recursos do fundo é a FINEP, e esse fundo ele serve para dois tipos de, principalmente dois tipos, tem duas utilidades, né? É um financiamento não reembolsável, que vai para pesquisa mesmo, para o desenvolvimento de pesquisas nas várias áreas, e tem o financiamento que é reembolsável, ou seja, é um empréstimo feito para as empresas incorporarem tecnologias nos seus processos produtivos. E a gente tem as agências estaduais. Aqui no estado de São Paulo a gente tem a FAPESP, que está entre as maiores financiadoras da pesquisa do Brasil. Depois do CNPq, da CAPES e da FINEP, ela é a quarta maior instituição que financia pesquisa no país. A FAPESP é a Fundação de Apoio à Pesquisa, e a gente tem aqui no estado de São Paulo uma grande vantagem, porque o recurso que vai para a FAPESP é do orçamento, né, estadual, ele está na Constituição do Estado. Então, é 1% da arrecadação do estado de São Paulo que é dirigido à ciência, tecnologia, à pesquisa e desenvolvimento de inovações. Tá. Podia dar uma ideia da magnitude para as pessoas entenderem quanto é uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado, as pessoas perceberem que é uma verdadeira fortuna que essas pessoas ganham. Dá para explicar um pouco a magnitude, o que é um pós-doc, o quanto ganha um pós-doc, um doutorado, um mestrado, iniciação científica, para as pessoas ficarem com inveja? Olha, a iniciação científica no ensino médio é R$120 das agências federais. A da graduação é 400. O mestrado, ou seja, uma pessoa que já está formada na faculdade e que já está trabalhando na pesquisa, né, a bolsa é de R$1.200. Não, acho que está em 1.500 agora. Não, é R$1.200. E, não, é o contrário, é R$1.500 de mestrado e de doutorado está R$2.200. É isso.
O E, pós-doc, ou seja, uma pessoa que já passou por todo esse processo, estudou mais de 10 anos e tal, está em R$ 4.000, pós-doc. e ó, tem que ter dedicação exclusiva, não é? Se você Abso- for trabalhar, você está ferrado, não é? Você não pode. Na verdade, assim, o trabalho que um mestrando, um doutorando, um pós-doc faz é um trabalho de 40 horas semanais. Né? Você assina um contrato e que você não pode se dedicar a mais nada. O que você vai fazer é a sua pesquisa. Você faz algumas disciplinas para poder, né, incorporar na sua pesquisa, mas o seu trabalho é fazer a pesquisa, publicar e fazer a tese, a dissertação, o relatório. Tá. Há um tempo atrás, eu entrevistei a Larissa Bombardi, né, que se refugiou do país, né, foi um alto exílio pelas ameaças e por tudo aquilo que a gente já sabe que acontece aí no país, por causa da questão dos trabalhos dela sobre agrotóxicos, não apenas por causa desta situação horrível que nós estamos vivendo de ameaça, de risco, mas também porque muitos cérebros não têm lugar para trabalhar mais, não recebem bolsa, etc. Como é que está essa história para as pessoas entenderem que muitos cérebros, muitos cientistas estão indo embora do Brasil? Ou então o cara começa a trabalhar numa outra coisa, quer dizer, começa sem nenhum demérito a ser motorista de Uber, mas o cara está fazendo um pós-doc e não consegue a bolsa, ele vai trabalhar numa outra profissão. Como é que está esse abandono e esse êxodo de cientistas no Brasil? Você sabe como é que está essa história? Olha, isso está causando, inclusive, o interrompimento de algumas pesquisas importantes no nosso país. Você falou aí da Larissa Bombardi, ela saiu do país porque ela foi perseguida, certo? Sim, ela contou A isso aqui. gente, o Pedro Halal foi perseguido, mas tem também aqueles pesquisadores que, para poder continuar o seu trabalho, são trabalho de uma vida, é o trabalho de uma vida, gente, é o investimento não só da pessoa que investe 10, 15 anos da sua vida naquela pesquisa, mas também o investimento do Estado. A gente estava falando aqui, né? A pesquisa esse tipo de pesquisa é financiado pelo poder público. Então, sou eu, é você, o nosso imposto que paga a formação desses pesquisadores. E quando eles terminam o mestrado e doutorado, eles simplesmente não acham emprego no país. Ou quando acham, é um emprego que é um salário que não paga a formação que ele tem. Você falou aí das pessoas que estão saindo do país ou que estão indo trabalhar de Uber, mas os jovens pesquisadores que estão indo dar aula em universidades privadas recebem em quase nada, né? Eu tava trabalhando numa universidade que pagava R$ 27 a hora aula, R$ 27 a hora aula para um doutor, né? A professora da escola de ensino médio da minha filha ganhava mais do que isso. Então, assim, não desmerecendo, pelo contrário, né, incrível, os professores de ensino médio, adoro, inclusive, dar aula, oriento iniciação científica no ensino médio, mas você tem a formação, uma super formação, pessoas escondendo que tem doutorado para conseguir emprego no país, ou saindo do país para poder continuar o seu trabalho, a sua pesquisa, que é o que está acontecendo com muitos jovens, e o fechamento de laboratórios em função disso, porque os laboratórios não têm continuidade, o professor ou docente ou pesquisador-chefe se aposenta, e todas as pessoas que ele formou ao longo da vida naquela pesquisa ou naquele trabalho foram trabalhar fora do país. Então, isso é uma perda para a pessoa que investiu tempo de vida nisso, é uma perda para o Estado, para a sociedade brasileira, que está perdendo aquele pesquisador, aquela pesquisadora que poderia contribuir para o desenvolvimento do nosso país, e é uma perda, inclusive, para o setor privado, porque deixa de ter aquele desenvolvimento, aquela inovação aqui que poderia aumentar a produtividade, que poderia, né, aumentar a competitividade do setor privado brasileiro.
Claro que isso está acontecendo na educação, na saúde, mas vamos falar de ciência e tecnologia. Por que que você acha que, vamos fazer um pouco de maldade política, que não é maldade, é realidade, por que que você acha que há uma intenção clara de destruição da ciência, da tecnologia? Quer dizer, você acha que isso é uma política de Estado? É uma política de governo. Uhum. Esse governo, especificamente, tem uma trajetória de embate com as universidades públicas, que é onde se produz a maior parte da ciência e da pesquisa brasileira. Eu costumo dizer que tem três evidências, né, desse embate, e é um embate destrutivo, que tenta destruir. O primeiro são os ataques ideológicos que foram feitos por esse governo às universidades. Quem aqui que não se lembra do quanto que um determinado ministro da Educação falava do que acontecia dentro das universidades, né? Que tinha gente pelada andando na universidade, que tinha plantação de De drogas ilícitas, de maconha. maconha. Então, existe um ataque ideológico que, inclusive, levou a professores como a Larissa saírem do país, a professores como o Pedro Halal, né, também saírem do país por um determinado período. Então, é um ataque ideológico deste governo, do núcleo desse governo, às instituições de pesquisa no Brasil. Existe um ataque institucional também. A tentativa de interferência na liberdade de cátedra dos professores e a interferência que aconteceu na indicação de dirigentes universitários, de reitores das universidades federais, é um ataque à liberdade de cátedra, que é o que faz o desenvolvimento científico e tecnológico, né? Para você ter um avanço no conhecimento, você precisa de liberdade para fazer a pesquisa que você quiser tocar, e diversidade, né? Quanto maior a diversidade de pensamentos na universidade, mais existe avanço no conhecimento. E o terceiro ponto, tá, que na minha opinião é ainda mais grave, é a asfixia financeira das instituições de pesquisa no país. Eu falei aqui no começo que eu estou fazendo um pós-doc e o meu trabalho é sobre financiamento da ciência. Eu avaliei 22 unidades orçamentárias de ciência e tecnologia no país, e dessas 22, 19 tiveram queda drástica no financiamento nos últimos 4 anos. Uma não tem série histórica para avaliar, ou seja, só existiu durante um ano. E as outras duas que tiveram aumento, uma foi a Fiocruz, que realmente recebeu um aporte em função das vacinas, né, recebeu um aporte financeiro em função da produção de vacinas para a Covid-19, e a outra é uma instituição ligada à defesa, né, à área da defesa. Sim. Então, assim, olha, que tiveram queda no financiamento, só para citar aqui algumas instituições. A Embrapa, que é uma das principais na área de pesquisa de agricultura no país, que faz agricultura não só para o grande agronegócio, faz pesquisa não só para o grande agronegócio, mas também para a agricultura familiar, para o desenvolvimento de cultivares para o Brasil, para a agricultura familiar. O INEP, que é uma instituição, a instituição que dirige e que executa o Enem, né, que a gente viu nos últimos anos todos os problemas que aconteceram no Enem. Isso foi em função da queda no financiamento e na intervenção nessa instituição. Então, assim, são instituições, no IBGE também, a gente viu o tempo que a gente ficou sem o censo no país. Então, são instituições que perderam muito recurso nos últimos 4 anos. E a CAPES e o CNPq, que perderam mais de 20% dos seus recursos em 4 anos. Agora, mais grave do que isso é a queda no investimento nas universidades federais. A redução na linha de investimento para as universidades federais foi de 96% em 4 anos. Redução. A redução do investimento nas universidades federais foi de 96% em 4 anos. Foi a quase zero.
Eu recentemente conversei com alguns ex-residentes que abandonaram a residência agora, numa universidade federal, que aliás acho que você está lá, porque o hospital não oferece mais condições de atender direito às pessoas por falta de aparelhagem e sempre foi um dos grandes hospitais do país. Quer dizer, é um desmonte da saúde também de uma grande universidade, né? Bom, tem muita coisa aqui para eu te perguntar, mas me fala, você é candidata a deputado estadual, fala o seu número aí, Mariana, faz uma propaganda tua aí. 65300, esse é o meu número, Mariana Moura. Olha, esse domingo a gente estava lá na Avenida Paulista e aí levamos um sonzinho e o pessoal começou a falar assim: contra a terra plana, vote Mariana, 65300. Eu achei maravilhoso isso. Nós precisamos arrumar uma musiquinha mnemônica aí daqui, né? Mas um negócio lindo, eu até fiquei com vontade de levar meu filho. Eu tenho um filho de 14 anos e eu vi uma coisa linda que você tem, que é esse projeto de bolsa para alunos, que você chama de alfabetização científica. Eu vi um relato seu que eu fiquei babando de uma visita com alunos na USP para ver reator nuclear. Conta isso daí. Aí, esse final de semana, eu falei, peraí, a Mariana fala, tem tanto museu da USP, o Museu de Geociências, a Biblioteca do Mindlin, da Guita, tem o Museu de Arte, tem tanto museu lindo na USP e a gente não aproveita, né? Conta essa sua história aqui com estudantes. Como é que você chamou isso? Alfabetização científica? Eu conheci esse projeto em 2020. É um projeto de um pesquisador de Campinas, chamado Vitor Mamana. É um projeto que consegue emendas parlamentares de deputados federais para dar bolsas de iniciação científica para alunos de escola pública. E esses alunos, além de fazer pesquisa, eles têm que fazer extensão universitária, ou seja, tem que fazer divulgação científica também. Então é maravilhoso. Me apaixonei pelo projeto e falei, Vitor, me deixa trazer esse projeto para a USP. Ele topou. E aí eu entrei na equipe e a gente trouxe para a USP esse projeto no ano passado. A gente implementou a primeira bolsa em agosto do ano passado. A gente está finalizou agora, né, esse mês, os projetos, né, todas as bolsas, os estudantes entregaram os relatórios finais. A gente teve 44 bolsistas. O WASH é hoje um dos maiores projetos de pré-iniciação científica do país, né, com 400 bolsas de iniciação científica para ensino médio. Dessas 400, 44 foram nossas da USP que a gente implementou e eu tive a honra e o prazer de coordenar essa implementação na universidade. E para finalizar o projeto, como foi todo online em função da pandemia, né, eu fiz uma visita dos nossos bolsistas à cidade universitária no Butantã. E foi, assim, emocionante, tá? Porque a gente fez de manhã, foi o dia inteiro, eles passaram o dia inteiro na USP. De manhã a gente fez uma reunião de pesquisa no IEA, no Instituto de Estudos Avançados. Eles apresentaram para os colegas de outras escolas o trabalho que eles tinham feito. Depois a gente foi almoçar no restaurante universitário, que é uma coisa que aluno de escola pública não sabe que existe dentro da universidade pública, né? É um restaurante universitário com preços acessíveis, tá? É R$2 no bandejão, chamado bandejão, né? Famoso bandejão da USP. Então a gente falou sobre políticas de permanência, porque eles acham que entrar na universidade é muito difícil, mas mais difícil é ficar, porque são estudantes de baixa renda, então, né, precisam se manter na universidade. Então a gente falou sobre as políticas de permanência, sobre o hospital universitário, sobre as creches, sobre a moradia estudantil. Depois a gente foi para o Museu de Geociências, que está maravilhoso, aliás, todo mundo devia visitar. Eles têm lá uma caixa de areia em que os jovens fazem escavação arqueológica com fósseis do Araripe, Taki. Eles escavam fósseis do Araripe de verdade, aqueles peixes fossilizados e tal, é maravilhoso.
Depois a gente passou lá no reator de fusão nuclear no laboratório do Ricardo Galvão, meu querido Ricardo, o professor Ricardo Galvão. A gente passou lá, entrou no laboratório, eu expliquei lá o que é uma reação de fusão nuclear, e eles ficaram alucinados. Depois a gente foi para o Instituto de Energia e Ambiente, eu levei eles na usina no biodigestor, que acabou de ser construído, projeto do professor Hildo Sauer, que está usando resíduos do restaurante universitário para transformar em biogás para produzir energia elétrica. Acabou de ser construído, então eles visitaram o biodigestor, visitaram a usina solar, né, fotovoltaica, e visitaram o laboratório de descargas elétricas. Tá? Que se você não foi nesse, você tem que ir. Lá no IEE tem um laboratório que é de resistência de materiais a descargas elétricas. Então eles têm uma simulação de um raio. É um raio, de verdade. Eles soltam no meio do laboratório. E aí a turma ficou maluca. Ô, Mariana, eu nunca ouvi falar nessas coisas. Biodigestor. A mim, digestor é coisa de estômago, intestino, etc. Não devia ter um plano para velhinho como eu, da terceira idade? Estou falando sério agora. Visitar a USP. Quer dizer, eu topo. Eu sou uma ótima guia turística da universidade. Adoro. reator, quer dizer, gente que está assim aos 60, 65, 70. Não é um negócio legal para a gente começar a acompanhar aí para a USP, fazer um programa para a gente que está na segunda idade, um quarto como eu, terceira idade. Adorei isso. Eu vou levar meu filho e vou entender isso aí. Fora isso, a USP dá um número imenso de cursos gratuitos pela internet. As pessoas não aproveitam esse oferecimento da USP, não é? É. Bom, como é que você está bancando a sua campanha? Desculpe perguntar isso. Você não tem orçamento secreto, não tem nada, Não tem. né? Como é que você banca a sua campanha? Olha, é doação, gente. A gente está precisando de doação. Quem puder ajudar, tem uma vaquinha eleitoral, é super fácil de você fazer uma doação, vai direto para a conta da campanha. Então, cientista já não tem dinheiro, político, cientista, então, menos dinheiro ainda. Então, quem puder ajudar, a gente está fazendo a campanha com doação e com apoio do partido, né? O partido também tem ajudado bastante, viu? Mas Aliás, fala aí, muito. Instagram, como é que a pessoa pode financiar? Ela entra no Mariana Moura, fala o seu Instagram. Mariana Moura, cientista. Se você der uma olhadinha lá nas publicações, tem uma vaquinha, é bem bonitinha, uma vaquinha amarela, quer dizer, o fundo amarelo, a vaquinha preta e branca ali, que tem o link da nossa vaquinha eleitoral. Mas a gente vai ficar também colocando nos stories, se vocês seguirem lá. E cientistas engajados também, não tem? A página dos Cientistas Engajados está publicando as vaquinhas dos candidatos cientistas do país inteiro. Então, a gente também vai publicar, se quiser ajudar de outro estado também, ajudem, por favor, a gente precisa. Então, eu disse que eu participei recentemente, a seu convite, de uma reunião de grandes cientistas aí para discutir o seu programa de governo. Você podia resumir um pouco para a gente assim, olha, quando eu votar na Mariana Moura, qual é o programa de governo, qual é o programa que ela está me prometendo? Me conta um pouco qual é o seu programa, o que você está prometendo para o seu eleitor? Olha, a gente precisa... O meu programa tem 3 eixos, né? O primeiro é o financiamento da ciência. A gente precisa rediscutir o financiamento da ciência brasileira e do estado de São Paulo. E aí, com isso, a gente está fazendo debate sobre o financiamento das universidades estaduais paulistas, o financiamento dos institutos de pesquisa no estado de São Paulo, o financiamento da FAPESP, que é o que dá bolsas e financia os projetos de pesquisa. Então, a gente tem várias propostas vinculadas a financiamento da pesquisa no estado de São Paulo, desde o ensino médio até o parque tecnológico, lá para produzir a inovação. O segundo ponto é o Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia, porque não adianta a gente colocar dinheiro sem dizer para onde a gente quer ir. Então, a gente tem que dar uma direção para a ciência paulista, para a ciência do estado de São Paulo,
para onde que a gente quer ir, desenvolvimento nas mais diversas áreas. E aí tem o terceiro eixo, que são as várias áreas em que as instituições de pesquisa podem ajudar a trazer soluções. Você falou aí no começo algumas, a gente tem a área de agricultura, que já tem bastante peso aqui na ciência do estado de São Paulo, mas a gente tem também a área de inovação tecnológica, a gente precisa